Uma gangue de motoqueiros zombou do marido caído de uma viúva de 90 anos. Eles não faziam ideia de quem ela estava prestes a chamar. Antes de começar, diga-nos de onde você está assistindo a esta história. E se gostar da história, não se esqueça de se inscrever no canal. O céu sobre a cidade de Willowbrook ardia em tons alaranjados quando o pôr do sol descia, dourando a rua silenciosa. A luz que se esvaía se espalhava pelo asfalto rachado e pelas bombas enferrujadas do posto Matthews Gas and Service, um lugar há muito esquecido pelos viajantes modernos, mas ainda querido pelos moradores locais. Atrás do balcão estava Helen Matthews, 90 anos, pequena de corpo, mas ainda ereta. Ela limpava as mãos no avental desbotado e lançava um olhar pela janela, onde o uniforme de seu falecido marido, James, estava pendurado em uma caixa de vidro, limpo e sagrado. 50 anos haviam se passado desde que James se sacrificara, mas o uniforme permanecia lá. E Helen também, a última de sua geração ainda na cidade, guardando silenciosamente a dignidade dela. O primeiro som veio como uma tempestade distante. Helen parou, ouvindo. O segundo veio em seguida, mais próximo, mais pesado. O chão tremeu levemente sob seus sapatos gastos. Momentos depois, faróis varreram o pátio, seguidos por uma muralha de ruído que quebrou a quietude. 6 motocicletas rugiram ao entrar, o cromo brilhando sob o sol poente. A gangue se espalhou pelo estacionamento como óleo sobre água, barulhentos, insolentes, prontos para tomar qualquer espaço que não lhes pertencesse. Helen não se mexeu. Ela ajustou a plaquinha de nome no avental e saiu de trás do balcão no instante em que as primeiras botas pisaram a brita. O líder desceu devagar. Era corpulento, vestia um colete jeans sem mangas coberto de símbolos de cobras e manchas de graxa. Uma cicatriz feia cruzava sua bochecha esquerda, curvando-se em um sorriso torto permanente. "Olhem só este caixote de memórias", disse ele, claramente para o grupo inteiro, não para Helen. Os comparsas se espalharam, rindo, chutando pedras, acendendo cigarros. Um deles bateu na máquina de refrigerantes até ela ranger. Outro se apoiou em uma bomba de gasolina enferrujada, passando os dedos sobre o rótulo apagado. Helen manteve a voz calma. "Precisam de gasolina?" O líder virou-se para a janela. Seus olhos pararam no uniforme. O sorriso torto se alargou. "E isso aí?" Ele se aproximou, espiando pelo vidro. "É o uniforme do meu marido", respondeu Helen. Ele assobiou baixo. "Segunda Guerra Mundial, hein? Esse era o herói da senhora?" A voz era de escárnio. Mas por baixo havia outra coisa, talvez desprezo, talvez provocação. "Ele serviu na 101ª Divisão Aerotransportada", disse Helen com firmeza. "Foi condecorado por bravura." "Imagino que sim", ele interrompeu. "E imagino que ele adoraria saber que o uniforme dele está exposto em um posto de gasolina fedendo a óleo e flores mortas." A gangue explodiu em gargalhadas. Um sujeito magricela de olhos selvagens fez continência de forma debochada para o uniforme. "Obrigado pelo serviço, senhor", berrou rindo em seguida. Os dedos de Helen apertaram o avental. Ela não respondeu, mas manteve o olhar fixo no líder. "Está muito calada, velhota", ele disse, avançando. "Estou falando com a senhora." Helen não respondeu. Virou-se devagar e entrou. "Onde vai? Mal começamos a nos conhecer." Ela não respondeu. Entrou na sala dos fundos, fechando a porta atrás de si. As mãos tremiam ao abrir uma gaveta, tirando uma foto amarelada pelo tempo. No verso, uma sequência de números quase apagados. Décadas haviam se passado desde a última vez que ela discara aquele número. Mas seus dedos não hesitaram. O telefone tocou uma vez, duas, e então... "Alô, Chuck falando." Helen engoliu seco. "Chuck, sou eu, Helen Matthews. Eu preciso da sua ajuda." Um silêncio longo. Depois, a voz voltou, firme como aço. "Onde a senhora está?" "Ainda no mesmo lugar."
Estou indo agora. O sol já havia sumido atrás das colinas de Willowbrook. A escuridão avançava devagar, envolvendo cada canto do posto como uma dor antiga que voltava. Lá dentro, Helen sentava sozinha à mesa de madeira da sala dos fundos. A lâmpada piscou uma vez antes de manter uma luz fraca que iluminava o pó suspenso no ar. Ela segurava o telefone em uma mão. Na outra, a fotografia, tirada décadas antes. 5 soldados em uniforme, braços nos ombros uns dos outros diante de uma barraca. James ao centro, sorrindo suavemente, mas com orgulho no olhar. Logo atrás dele, à esquerda, um homem de olhar cortante e maxilar de pedra. Chuck Norris. Ele quase não mudara, pelo menos nas partes que importavam. Helen virou a foto. A tinta estava quase apagada, mas ela ainda conseguia ler. Chuck, usar apenas em emergência. Mais de 40 anos haviam passado sem discar aquele número. A vida seguira em silêncio, a guerra terminara, James partira. E o mundo parecia ter esquecido homens como ele. Mas naquela noite, algo mudara. O silêncio antigo havia se rompido. E ela sentia algo que não sentia há muito tempo. Medo. O telefone fez um clique quando ela desligou. Mas o eco daquela chamada ainda ressoava em seu coração. Ele estava vindo. Ela não perguntou quando. Não precisava perguntar. Helen levantou-se da cadeira e trancou a porta do escritório atrás de si. Andou pelo posto de gasolina como um fantasma, apagando as luzes, verificando janelas, virando a placa para closed. Do lado de fora, o pátio de cascalho estava novamente vazio. Mas as risadas dos motoqueiros ainda ecoavam em seus ouvidos, como uma mancha impossível de apagar. Ela parou diante do armário de vidro onde estava o uniforme. O vidro ainda guardava a marca do dedo do líder quando se apoiara nele. O uniforme de James permanecia intacto, mas a sua sacralidade havia sido violada. Helen ajustou a gola e apoiou a palma da mão no vidro. Aguente só mais um pouco, James, ela sussurrou. Depois, subiu pela escada estreita atrás do balcão, cada degrau rangendo, até o pequeno apartamento acima do posto. Tudo ali era simples e antigo, mas ainda acolhedor e, ao menos por enquanto, seguro. Preparou uma xícara de chá que não beberia e sentou-se à janela, olhando a estrada distante. Os dedos batiam levemente no braço da cadeira. Não sabia que horas eram, mas sabia que ele chegaria antes do amanhecer. Chuck sempre cumpria a palavra, principalmente quando envolvia James. Ao longe, um cachorro latiu. Depois, silêncio. Helen fechou os olhos e expirou lentamente. A quilômetros dali, uma caminhonete preta cruzava silenciosa a serra. Os faróis baixos, o motor grave mas contido, como se o próprio veículo soubesse não perturbar a noite. No volante, um homem de barba grisalha e olhar imóvel. Chuck Norris não precisava de música, nem de conversa. A estrada bastava. No banco do passageiro, um homem magro de pouco mais de 60 anos, mãos calejadas, usava um casaco militar semi-aberto. No banco de trás, outro homem, alto e largo de ombros, conferia um mapa dobrado, embora soubesse cada curva de cor. Ninguém falava. Não era necessário. Tinham recebido o chamado. O amanhecer chegou devagar, envolto em névoa suave e tons alaranjados. Willowbrook ainda dormia. Algumas luzes de varanda tremeluziam na neblina, mas as ruas estavam desertas. No velho posto, Helen já estava de pé, preparando café que não beberia. Interrompeu-se ao ouvir o som, pneu sobre cascalho, discreto, mas firme. Aproximou-se da janela e puxou levemente a cortina. Uma caminhonete escura entrou no pátio, levantando poeira suave. Parou junto à bomba, motor grave, depois desligado. A porta se abriu com um clique. Chuck Norris saiu primeiro. Usava um casaco simples, botas empoeiradas e um silêncio mais pesado que qualquer palavra. Seus olhos varreram o pátio com a calma de quem já entrara em lugares de onde outros só fugiriam.
Os dois homens vieram atrás, um alto e magro, o outro baixo, mas sólido como rocha. Ninguém falou. Não era preciso. Helen abriu a porta antes que Chuck pudesse bater. Por um instante, ficaram frente a frente, em silêncio. Então ela recuou suavemente. Chuck assentiu em agradecimento e entrou. A cozinha estava igual à última vez em que ele estivera ali, décadas antes. O mesmo armário velho, o mesmo relógio tic-tac na parede, o mesmo cheiro de óleo de limão misturado a verniz antigo. Ele olhou para a foto emoldurada na estante. James em uniforme, abraçando Helen diante do posto. Viemos o mais rápido que pudemos. Chuck disse baixo, a voz rouca como cascalho sob botas. Helen serviu café. Ontem à noite eles vieram. Zombaram do uniforme, derrubaram a vitrine. Chamaram James de piada. Chuck não respondeu de imediato. Segurou a xícara, observando a fumaça subir. Eles tocaram no uniforme? Ainda não, disse Helen. Só olharam. O silêncio pairou. Então o homem alto falou, voz seca como papel. E agora, Chuck? Chuck fitou a janela, olhos estreitos voltados ao pátio. Mantemos o perfil baixo. Esperamos para ver se voltam. Se voltarem... Ele não completou a frase. Não precisava. O homem mais baixo coçou a barba. Acha que só estavam de passagem? Chuck balançou a cabeça. Não. Um lugar calmo assim. Gente como eles pensa que manda aqui. Helen se aproximou da janela, olhar fixo na bomba de gasolina. Este posto era o mundo do James. Ele o manteve aberto mesmo sem clientes. Dizia que a memória daquilo por que lutamos precisava ser guardada em algum lugar. O maxilar de Chuck se contraiu. Ainda está guardada. Saiu, deixando a porta de tela ranger ao fechar. Os outros dois o seguiram. Chuck se abaixou perto da bomba, os dedos deslizando sobre um arranhão recente, marca de pneu de moto. Levantou-se, os olhos percorrendo o pátio como quem lê um campo de batalha. A marca é fresca. Eles voltarão. O homem alto inclinou a cabeça. Quer chamar a polícia? Chuck não respondeu. Caminhou devagar até a vitrine do uniforme de James. Seu reflexo se misturava ao caqui e às medalhas atrás do vidro. Ficou imóvel por um instante. Então se virou para os dois homens. Não, isso não é sobre lei. É sobre respeito. Helen permanecia à porta, braços cruzados sobre o avental. Sua voz não tremeu. E se eles voltarem? Chuck olhou direto para ela. Não sairão daqui do mesmo jeito. O vento mudou por volta do meio-dia. Soprou do leste, seco e cortante, levantando poeira pela estrada e fazendo as placas de metal do posto tilintarem. A cidade ainda estava quieta, mas o ar havia mudado, como o silêncio antes do fósforo riscar. Chuck estava debaixo do alpendre gasto, um pé apoiado no cimento, os braços cruzados. Os olhos varriam o horizonte sem pressa, sem tensão, apenas esperando. Dentro do posto, Helen limpava o balcão com movimentos lentos e regulares. De tempos em tempos, ela olhava para a janela. Os dois amigos de Chuck, Ray e Ed, estavam sentados em extremos opostos da varanda, bebendo café frio, cada um vigiando um lado como sentinelas de outra era. Ninguém dizia nada. 1:16 da tarde. O primeiro ronco de motor veio de longe. Chuck ergueu a cabeça. 1 minuto depois, serpentes de aço surgiram na estrada. 7 motos ao todo. Não reduziram a velocidade ao entrar no pátio. Sem hesitar, avançaram direto contra o posto. A da frente, guiada por Snake, rodou meia volta sobre a brita, espalhando poeira em torno da bomba. Chuck não se moveu. Snake desceu da moto, rindo baixo ao tirar as luvas. Os comparsas vieram atrás, barulhentos, abrindo latas de cerveja barata sem pagar. Oh, disse Snake, caminhando em direção ao posto. Só passamos para dar um oi. Chuck não respondeu. Os olhos de Snake se estreitaram. O carro lá fora é seu? Não combina com este lugar.
Ray se inclinou na grade, mas Chuck levantou levemente a mão. Não. O olhar de Snake caiu sobre o uniforme atrás do vidro. Ele sorriu torto. Ainda exibindo a roupa de um morto? Patriótico, hein? Um capanga riu e cuspiu na brita. Ed se levantou de repente. A voz de Chuck soou baixa e plana. Não. Ed parou. Snake avançou mais alguns passos. Qual é o seu problema, velho? Chuck inclinou a cabeça. Ainda nenhum. As palavras soaram como cartucho engatilhado. Snake riu. O quê? Vai defender este lugar? 3 contra todos nós? Acham que são milícia? O grupo explodiu em gargalhadas. Chuck avançou, passo a passo, até ficar diante de Snake. Não precisou gritar, nem cerrar o punho. Da primeira vez que vieram, insultaram um soldado, uma mulher, uma memória. Isso termina aqui. O sorriso de Snake se desfez, não pelas palavras, mas pela forma como foram ditas, pela voz, pelo silêncio atrás dela. Escuta. Snake recuou meio passo. Só estamos de passagem, não esquenta. Chuck não piscou. Então vão embora. O vento soprou novamente, levantando poeira ao redor das rodas, puxando jaquetas de couro. Por um instante, pareceu que Snake ia agir. A mão dele se moveu perto da cintura. Mas ele olhou para o uniforme, depois para Chuck, parado como muralha. Ele franziu os lábios, virou-se e rosnou. Vamos embora. Os motores rugiram outra vez. As motos arrancaram, deixando arranhões no chão e nuvem de poeira atrás. Chuck permaneceu imóvel até a poeira assentar. Então voltou à varanda. Helen estava na porta, observando em silêncio. Ray assobiou baixinho. Nem precisou levantar o braço. Chuck sentou-se no banco e ergueu a xícara de café. Não precisou. A caravana deixou Willowbrook em silêncio. Não por disciplina, mas porque algo indefinível pairava sobre eles. Snake seguia à frente, corpo inclinado, mandíbula cerrada como se mastigasse raiva. O resto vinha atrás, sem saber se recuavam ou se reorganizavam. O som dos motores era a única coisa ainda firme. Eles pararam atrás de uma lanchonete abandonada na beira da cidade, ponto antigo de quem não queria ser visto. Snake desligou, desceu e entrou sem dizer nada. Os outros foram atrás. A lâmpada oscilava quando ele jogou o capacete na mesa com um baque seco. A garçonete jovem lançou um olhar cauteloso, mas não disse nada. Já conhecia tipos como ele. Sentem, rosnou Snake. Todos se sentaram. O ambiente parecia mais frio que o normal, não pelo clima, mas pela tensão esmagadora. Snake mordeu o canto do lábio como quem engole a raiva. Quem ele pensa que é? Murmurou. Ninguém respondeu. Estou perguntando de verdade. Ele virou-se para uma magricela no fim da mesa. Ah, Billy? Billy piscou. Ele nem encostou em você, disse baixo. A sala silenciou. Snake deu um passo em sua direção. O quê? Billy se endireitou, hesitante. Quero dizer, ele não te bateu, só ficou parado. Olhou nos seus olhos, e aí você recuou. Alguns deixaram escapar suspiros curtos, involuntários. Os olhos de Snake se estreitaram. Quer dizer o quê? Que eu fiquei com medo? Billy sacudiu a cabeça depressa. Não, só acho... Talvez... A gente mexeu com a pessoa errada. Snake bateu na mesa com força, pratos saltando. Ele é só um velho. Todos eles são relíquias. Acham que aquele lugar importa? É só um posto caindo aos pedaços, não um quartel. Ninguém respondeu. Snake circulou a mesa com passos lentos. Aquela velha chamou ele como se fosse um anjo da guarda. E ele chegou como se nada fosse, como se nós é que fôssemos os invasores. Parou atrás de Billy. Eles pensam que venceram, que basta um olhar frio e meia dúzia de frases sobre honra. Ele parou. Eles estão enganados. Um dos motoqueiros mais velhos que Dale tossiu baixo. Talvez a gente devesse deixar pra lá, Snake.
Tem tantas outras cidades por aí. Snake se virou. Isso não é sobre a cidade. É sobre honra. É não deixar ninguém cuspir na sua cara. Dale ficou em silêncio. Apenas baixou a cabeça, mandíbula travada. Snake olhou ao redor da mesa e continuou andando. Não vamos voltar só para quebrar coisa. Ainda não. Vamos jogar esperto. Fazer eles duvidarem, perderem o rumo. Billy ergueu o olhar. O que você quer dizer? A voz de Snake desceu, pesada como o trovão prestes a cair. Vamos queimar aquele lugar. A sala ficou muda, sem deixar rastro, sem testemunha. Queimar tudo. Vamos ver se sem o posto, sem lembrança, sem nada, eles ainda têm coragem de ficar em pé. O rosto de Billy perdeu a cor. Sua mandíbula travou, mas ele não respondeu. Snake percebeu. Há algum problema, Billy? Não, respondeu depois de uma pausa. Tá tudo bem. Snake assentiu. Ah, bom. Depois virou-se para o grupo. Agimos hoje à noite. Todos assentiram, alguns com hesitação. Mas Billy permaneceu imóvel, olhos fixos na mesa, punhos cerrados no colo. Ele não sabia o que era pior, o fato de Snake ter declarado guerra ou o fato de ninguém ousar impedi-lo. O sol da tarde batia duro, sugando as cores dos telhados e alongando sombras cortantes pelo pátio vazio. Dentro do posto, o ar estava denso, como se o próprio prédio prendesse a respiração à espera de algo que já vira antes. Chuck estava diante do vidro onde o uniforme de James estava exposto. Seu reflexo borrado no vidro parecia uma lembrança voltando. Atrás dele, Ed instalava cabos de sensores de movimento sobre o balcão. 4 cantos cobertos, dá para pegar toda a frente e os 2 lados. Ray estava lá fora fixando uma estrutura no pilar de ferro. Câmeras solares. Não vão durar muito, mas bastam algumas horas se tentarem de noite. Chuck assentiu e virou-se para Helen. Ela arrumava uma caixa de ferramentas gasta perto do caixa. Posso checar a porta dos fundos, disse ela, segurando uma chave inglesa enferrujada. Chuck não sorriu, mas sua voz suavizou. Nós cuidamos disso. Helen não discutiu, mas também não ficou parada. Trabalharam em silêncio. O tipo de silêncio de quem se prepara para algo grave, sem precisar de palavras. Ao fim da tarde, o posto estava diferente. Trancas reforçadas em todas as portas. Grades metálicas travando as janelas laterais. A escada dos fundos barrada por uma viga de madeira pesada. Chuck sentou-se à mesa antiga, enquanto Ray voltava, enxugando o suor com um pano sujo. A câmera do sul está no lugar. Alerta de movimento direto para isso aqui. Ele levantou um tablet velho, tela trincada. Fonte ligada no escritório, é só monitorar. Chuck olhou as horas. Quase 5h30. A escuridão se alongava. O posto estava mais seguro, mas ainda parecia frágil, como um veterano enfaixado, pronto para a última batalha. Helen serviu água em copos desiguais, entregando a cada um sem dizer nada. Beberam de pé na cozinha, cada um perdido em seus pensamentos. Nunca perguntei, disse ela depois de um tempo. Por que você veio? Depois de tantos anos. Por que apareceu só por uma ligação que podia ser banal? Chuck não respondeu de imediato. Enfiou a mão no bolso do casaco e tirou algo pequeno e plano. Uma medalha militar, velha, arranhada. Colocou-a sobre a mesa. Ele salvou minha vida, disse baixinho. Ray completou. 2 vezes. Ed assentiu. A minha também. Helen ficou olhando a medalha. Seus dedos tremiam, mas não tocaram nela. Eu não sabia, murmurou. A senhora não precisava saber, disse Chuck. Ela ergueu os olhos para ele. No olhar, conflito entre culpa e gratidão. Ele nunca me contou. A voz de Chuck baixou. Rouca, firme. Homens como James não precisam contar. A cozinha voltou ao silêncio. Do lado de fora, um corvo pousou no fio, soltando um grasnar solitário.
Ed lançou um olhar pela janela. Temos mais 2 horas de luz. Vou checar o beco. Ray moveu-se para a lateral. Eu subo para o telhado. Chuck permaneceu diante da janela, olhos fixos na estrada distante, onde a poeira às vezes se levantava do nada. Helen se aproximou. Sua voz saiu suave como o vento. Você acha que eles realmente vão voltar? Chuck não respondeu logo. O olhar continuava no horizonte. Eles não vieram aqui para brincar. Helen assentiu levemente. E você? Também não. O silêncio se prolongou entre os dois. Então Chuck se virou e caminhou até o escritório. Ao passar pela foto de James, parou, tocou de leve o quadro com 2 dedos. Já chegamos, disse. Não para ela, nem para a sala, mas para James. À noite, o vento parou de vez, um silêncio que deixava os cães inquietos e fazia os grilos esquecerem de cantar. Helen ficou à janela da cozinha, olhando a última luz sumir atrás das árvores. A escuridão tomou o posto, espalhando sombras longas como se aguardassem algo, ou alguém. No térreo, Chuck fazia a última ronda. Não disse nada, apenas percorreu o prédio, verificando portas, janelas, sinais das câmeras. Ray estava agachado atrás de uma lixeira no beco, baixo, com a lanterna no ombro piscando fraco. Ed, no andar de cima, perto de Helen, puxou uma cadeira junto à janela, a mão apoiada numa barra de ferro no colo. Chuck guardou a frente, sempre à frente. Sentou-se do lado de fora no banco de madeira onde encarara Snake no dia anterior. Sem luz, sem som, só a noite e o tic-tac distante do relógio no escritório. O tempo se arrastava como milhas sem fim. Do outro lado da cidade, no pátio atrás da lanchonete abandonada, as serpentes de aço se preparavam. Snake curvava-se sobre a moto, mapa aberto no tanque, o dedo traçando da estrada principal até o beco atrás do posto. Rápido, limpo, silencioso, disse, sem chamar atenção, só deixar cinzas. Os outros assentiram. Só Billy ficou à parte, segurando o capacete, mandíbula travada. Ninguém lhe dirigiu a palavra, não depois da última vez, não depois de ele ter falado o que os outros não ousaram admitir. Snake distribuiu galões de gasolina. Se o velho aparecer, distraiam, sem truque. Não precisa bater, só mostrar força. Ele se voltou para Billy. Pronto? Billy sustentou o olhar por um instante, depois desviou. Pronto. Mas a voz tremia. Snake não se incomodou. Apenas sorriu torto, frio como pedra. Então vamos fazer história. No posto, o ar pesava. Helen estava atrás do balcão, ao lado de um rádio militar verde-oliva que Chuck tinha posto sobre a mesa. Só um botão, uma frequência. A voz de Chuck saiu pelo alto-falante, com chiado, mas firme. Todas as posições, verificação. Ed respondeu primeiro. Janela do andar de cima observando a estrada. Depois Ray. Beco limpo. Chuck não disse mais nada, apenas respondeu com um clique seco, sinal de confirmação. Então se levantou do banco, girou os ombros e deu alguns passos até a luz fraca da entrada, encarando a estrada deserta. Não carregava arma. Só botas, respiração calma e o silêncio sólido como pedra. E então veio. O rugido distante de motores. Não rápido, não barulhento, mas constante e amplo, como uma onda negra rastejando pela noite. Helen agarrou o balcão, lábios cerrados. Chuck recuou um passo, entrando na sombra onde a luz já não alcançava. Ed desceu a escada de 2 em 2 degraus, mão firme na barra de ferro. Ray se abaixou ainda mais atrás da lixeira, dedo pronto no interruptor do farol. 7 motos surgiram uma a uma, sem faróis, apenas silhuetas sombrias deslizando sobre a brita. Cercaram o posto como lobos, sondando uma cerca, procurando a falha. Snake foi o primeiro a descer. Na mão, um galão de gasolina. Na outra, um isqueiro. O sorriso ainda estava lá, gélido, quase antinatural. Ele avançou em direção ao posto, passos lentos e calculados,
Chuck saiu das sombras no instante certo. Já é noite, disse. Snake travou meio passo. De novo você. A voz de Chuck não mudou. Eu disse para vocês irem embora. Snake inclinou a cabeça. E eu disse que ainda não terminamos. Atrás dele, os motoqueiros começaram a se espalhar, pressionando os cantos do prédio. Pelo rádio, a voz de Ed soou. Estão cercando! Ray completou. 2 indo pro beco. Chuck não se moveu. Deixem que venham. Snake ergueu o isqueiro. Última chance, velho. Chuck nem piscou. Tem certeza de que quer ser quem acende o fogo? O vento soprou. Apenas uma rajada, suficiente para fazer a chama vacilar. E então, clique! O farol no beco acendeu. 2 motoqueiros congelaram como cervos diante da luz. Ray surgiu, tubo de ferro na mão, postura relaxada, mas pronta. Ed desceu as escadas correndo. O sorriso de Snake sumiu. Chuck avançou um passo. Os motores atrás silenciaram. A luz cortava a noite como lâmina. Os 2 pegos pelo farol ficaram imóveis, olhos arregalados. Ray se aproximou. Fora! Eles hesitaram. Um tentou levar a mão ao casaco, mas não foi rápido o bastante. Ray desferiu um golpe baixo, direto na perna. Ele caiu gritando. O outro vacilou por uma fração de segundo. Tempo suficiente. Mais um golpe, e estava no chão. Lá dentro, Helen estremeceu ao ouvir o baque pesado contra a brita. Ed pulou pela porta, barra de ferro em punho. Pela janela lateral, viu mais 2 esgueirando-se pela parede. Lá do leste, avisou. Chuck não desviou o olhar de Snake. Ainda vai acender? Perguntou calmo. Snake ficou rígido. Atrás dele, Dale gritou. Eles não são só 3. Eu sei, rosnou Snake. De repente, um motoqueiro jovem correu. Não contra Chuck, mas direto à porta da frente, pé erguido para arrebentar o vidro. No instante em que levantou a perna, Chuck já estava lá. Um giro, um passo, e seu punho entrou como martelo no estômago do rapaz. O corpo dele dobrou, o ar preso no peito. Chuck o girou, varreu a perna e o derrubou no cascalho com estrondo. Snake reagiu, brandindo o galão de gasolina como arma, girando contra a cabeça de Chuck. Ele se abaixou, agarrou-lhe o pulso e torceu com precisão. O galão caiu. Chuck empurrou a palma contra o peito de Snake, não para quebrar, mas para lançá-lo alguns passos atrás, cambaleando. Ed saiu da porta, barra de ferro em arco. Um motoqueiro que tentava flanquear foi atingido no ombro, tropeçando contra a bomba. Outro agarrou o braço de Ed, tentando arrancar a arma, mas não teve chance. Chuck já estava atrás. Um cotovelo certeiro nas costelas. E ele caiu. Snake voltou à carga, furioso. Puxou uma faca curva de 15 centímetros, mais ameaçadora que letal. Chuck permaneceu firme. Você trouxe uma faca, disse, voz grave, para um lugar guardado por homens que já enterraram lutadores bem melhores que você. Snake rugiu e avançou. A lâmina cortou rápido, mas Chuck foi mais ágil. Desviou, girou com o movimento, ergueu o joelho, direto nas costelas de Snake. O som foi seco, metade tosse, metade gemido. A faca escapou, tilintando no chão. Chuck a afastou com um chute. Snake não desistiu. Socos saíram aos montes, sem técnica, sem controle. Chuck deixou um passar pelo ombro, então entrou, um direto no abdômen, outro seguido. Snake cedeu, um joelho no chão. No beco, Ray já havia acabado com os 2 últimos. Ed forçava os outros a recuar. Passos apressados ecoaram na brita. O bando se dispersava em fuga. Snake permaneceu ajoelhado, uma mão no chão, a outra tateando. Chuck estava acima dele, imóvel. Acabou, disse. Snake tossiu. Pensa que venceu? Chuck se inclinou levemente, voz baixa, de aço. Acho que você ainda teve sorte. Ao longe, sirenes soaram.
A polícia se aproximava. Ray veio mancando, lábios manchados de sangue, mas com um sorriso discreto. Acho que alguém chamou a polícia. Helen surgiu no batente, rosto pálido mas firme. Sua voz suave como o vento. Fui eu. Chuck não olhou para trás. Snake, ainda no chão, cuspiu poeira e ódio pelos dentes, mas não tentou levantar-se novamente. As sirenes soavam cada vez mais perto, ecoando como um sino de alerta na noite. Todo o pátio, que minutos antes fora um campo de batalha, agora estava silencioso até doer. Os motoqueiros restantes se juntaram perto das motos, cada passo hesitante. 2 mancando, um com sangue na têmpora. Ninguém mantinha a pose com que havia chegado. Chuck permaneceu imóvel, olhos cravados em Snake. Ainda de joelhos, uma mão apertando o galão derramado. A outra tremia, não de dor, mas de vergonha. Snake ergueu o rosto, olhar feroz. Sem polícia. Eu não vou com polícia. Então se lançou de súbito, agarrou o galão e o virou. Gasolina espirrou no chão, respingando nas botas de Chuck. Com a outra mão, tateou o bolso. Um isqueiro. Helen gritou da porta. Não! Ray saltou à frente. Snake ergueu o dedo, a chama pronta. Mas um corpo veio em disparada. O abau roou. Os 2 caíram no chão. Os corpos bateram na brita com um chiado de raiva e pedra. O isqueiro voou da mão de Snake, rodopiou no ar e riscou o cascalho. O galão rolou e derramou um fio fino, como um rastro de culpa que não se concretizou. Chuck se virou num estalo, os olhos encontrando quem se lançara. Era Billy. O rosto dele estava arranhado, o peito arfando como quem acorda de um pesadelo, a mão prendendo Snake contra o chão. Snake se contorceu, rangendo os dentes. Desgraçado! Cala a boca! Billy berrou a voz rompida. Isso não é honra, é doença. A gente foi longe demais. Snake se virou e o chutou com violência, desalojando-o. Billy rolou, mas não fugiu. Ficou ofegante, olhando como se visse um estranho absoluto. Snake se ergueu, rastejando em direção ao isqueiro. Mas Chuck já estava ali. Um pisão seco, a bota pesada repousou sobre o isqueiro. Não precisou de força, só de decisão. Snake congelou, ofegante, os olhos cheios de ódio. Mas não avançou. Billy continuou sentado, sem correr, sem reagir, apenas olhando, os olhos vazios como quem perdeu algo. Fé, ilusão, ou ambos. Um a um, os membros da gangue recuaram. Ninguém mandou, ninguém ordenou. Eles apenas sabiam. Um olhou para Chuck, depois para o uivo da sirene se aproximando, e acenou de leve. Outro subiu mudo na moto. Um terceiro lançou um último olhar a Billy e virou o rosto. Em sequência, como dominós ao contrário, foram indo embora. Snake acompanhou com os olhos, os lábios tremendo. Covardes! Ninguém respondeu. Ray se aproximou de Chuck, braços cruzados. Ele acabou. Chuck baixou o olhar para Snake, a voz grave como pedra de montanha. Fique no chão. Snake arfou, dedos cravados no cascalho, olhar perdido. Nesse instante, luzes azuis e vermelhas começaram a banhar o pátio. 2 viaturas deslizaram para dentro, pneus rangendo na brita, botas no chão, lanternas varrendo tudo. Um tenente avançou devagar. Recebemos uma chamada de distúrbio. A voz morreu ao ver a cena. Homens gemendo no chão, manchas de gasolina, um velho de barba grisalha erguido como um monumento no meio do quadro. Quem é o líder? Perguntou, a mão pousada no coldre. Billy ergueu o rosto e levantou a mão, devagar. Ele. Apontou para Snake. Nesse momento, o próprio xerife desceu do carro. Homem grande, cabelos prateados, expressão implacável. Caminhou até parar diante de Chuck. Eles se olharam por um momento, sem palavras, apenas um aceno, reconhecimento e concordância. Os demais policiais se moveram com rapidez. Algemaram Snake, movimentos firmes e treinados. Ele não resistiu, mas não ficou calado. Rangeu.
Acham que acabou? Uma noite na cadeia não muda nada. Eu vou voltar. Chuck não piscou. Aproximou-se apenas o suficiente para encurtar a distância. Se você voltar, disse baixo, a voz apertando o ar, é melhor trazer algo mais forte do que fogo. Snake estacou. Não era medo, era reconhecimento. Reconheceu que diante dele não estava só um homem, mas algo mais antigo, mais pesado. Uma fronteira que não se cruza. Os policiais o levaram. Billy ficou onde estava, abraçado ao capacete, sem olhar para ninguém. Helen aproximou-se. A voz dela era suave, mas cheia de sentido. Você impediu ele. Billy não a encarou. Eu devia ter feito antes. Chuck veio chegando, no mesmo passo calmo de sempre, e pousou a mão no ombro do rapaz. Você fez quando mais importava, disse. Billy ergueu o rosto. Pela primeira vez naquela noite, assentiu. O amanhecer chegou em silêncio, sem sirenes, sem motores, apenas alguns pássaros tímidos cortando a névoa, hesitantes como se a própria natureza sondasse o ar depois da tempestade. Helen estava à janela do andar de cima, envolvendo uma caneca de café gelado. No pátio, ainda havia sinais da noite anterior. Cascalho revolvido, marcas de pneus, uma mancha escura de óleo junto à bomba. Mas o silêncio agora era outro. Não o que oprime, mas o que simplesmente é paz. Chuck sentava sozinho no banco de madeira à frente do posto, os cotovelos nos joelhos, os olhos seguindo o sol que nascia por trás das colinas. O casaco coberto de poeira, um nó no dedo roxo, e ainda assim ele não entrou. Não precisava. Ray e Ed guardavam as ferramentas na caminhonete, devagar, quase aliviados. Ray conferiu o visor dos sensores pela última vez e acenou para Chuck. Ed entregou a Helen o tablet com todo o registro das câmeras. É bom a senhora ficar com isso. Helen recebeu com cuidado. Obrigada. Billy ainda estava ali, na borda do pátio, segurando o capacete, olhos no chão. Ninguém disse para ele ficar. Ninguém disse que podia ir. Ele apenas ficou. Chuck caminhou até ele, as botas estalando de leve no cascalho. Billy não levantou o rosto. Eu não sou como eles, murmurou. Chuck não respondeu de imediato. Seguiu com os olhos um corvo cruzando o céu e então falou. Não. Mas já foi. Os ombros de Billy caíram. Isso não significa que você tenha que continuar sendo, continuou Chuck. Você tem escolha, e você escolheu. É isso que importa. Chuck virou-se para ir, mas parou. Sabe dirigir? Billy ergueu o olhar. Eu? Sei, mas não como vocês. Chuck deu de ombros. Dá para aprender. Atrás, Ray bateu a mão na lataria e perguntou. Ele vem com a gente? Chuck olhou para Billy. Se você quiser. Billy não respondeu, mas os dedos apertaram a tira do capacete, e ele, em silêncio, foi junto. Lá dentro, Helen acendeu uma pequena vela diante do armário de vidro com o uniforme de James. O vidro seguia intacto. As medalhas, no lugar. A memória, preservada. Ela ficou diante dele por muito tempo. Depois escancarou a porta da frente, deixando a luz da manhã entrar. A cidade seguia a mesma, mas sabia que algo acontecera. Quem passava diminuía o passo. Alguns acenavam com a cabeça. Um velho tirou o chapéu. Chuck estava junto à bomba, olhando a estrada vazia. Não sorriu, não falou. Mas os ombros relaxaram, como se algo tivesse ficado mais leve. Helen saiu e parou ao lado dele. Ontem à noite achei que tinha perdido tudo, disse. Chuck lançou-lhe um olhar de lado. A senhora não perdeu. Ela assentiu e perguntou. Acha que eles voltam? Chuck fitou a bandeira americana tremulando no mastro junto à estrada. Ela se movia de leve, como um sopro. Talvez, respondeu. Helen não estremeceu. Então não serão os primeiros a tentar. Chuck olhou o posto, o cascalho, a varanda antiga
e ergueu o olhar ao sol que se abria sobre Willowbrook. E não serão os últimos a fracassar. Eles ficaram ali, sem precisar dizer mais nada. Num mundo cada vez mais barulhento e propenso ao medo ou à indiferença, a história de Helen Matthews, do uniforme antigo e do amigo chamado Chuck Norris, é um lembrete poderoso. A honra não se apaga com o tempo, e a memória dos que sacrificaram por aquilo que é certo merece ser protegida até o fim. Chuck não veio pela violência, mas com a serenidade de quem conhece o valor do silêncio e da coragem. Ele não lutou por vingança, lutou para guardar o que é sagrado, o respeito. E quando um jovem como Billy tem coragem de sair da sombra e enfrentar o erro no meio dos que um dia chamou de companheiros, prova-se que, não importa de onde você veio ou o que fez, você sempre pode escolher de novo, escolher o certo. Esta não é apenas a história de uma noite defendendo um posto. É um lembrete de que coisas preciosas, memória, lealdade, bondade e justiça, não podem ser queimadas, roubadas ou profanadas, enquanto houver quem fique de pé por elas. E às vezes, basta uma pessoa parada no lugar certo, para que o mundo inteiro se olhe no espelho. Porque a verdade não precisa gritar. Ela só precisa entrar e encarar nossos olhos.